Olá a todos e todas, eu sou Felipe Crepaldi dos Santos, tenho 16 anos e curso o segundo ano do ensino médio. E eu passei pelo processo de coach e hoje eu venho aqui para contar um pouquinho da minha experiência ao passar pelo processo de coach e também falar um pouco da escolha do seu coach, que é fundamental. A minha coach foi a Simone Tolardo e ela fez um grandioso trabalho comigo e eu sou muito grato por isso. Falando primeiro do processo de coach, eu gostaria de esclarecer que o processo de coach, ele não vai te mudar, ele não vai te transformar em uma pessoa que você não é. Ele vai simplesmente aprimorar os seus pontos fortes, as suas qualidades e mostrar o quanto você é um gigante, o quanto você tem um gigante dentro de você, só que às vezes a gente não para e não pensa que a gente pode despertar esse gigante. O coach, ele tem o papel de fazer isso, de ser revelador das suas qualidades, de ser revelador dos seus pensamentos e te levar para um caminho melhor, para um planejamento, para cumprir metas e assim por diante. E aí até chegar ao sucesso. Uma das coisas, um dos estudos que já foram comprovados por grandes universidades é o seguinte: às vezes nós seres humanos, às vezes não, quase sempre, nós seres humanos temos o defeito de enfatizar os nossos defeitos. E isso não deve ser feito. Nós temos que enfatizar as nossas qualidades. Então, o ser humano, quando ele vai fazer uma autoavaliação, ele sempre foca nos seus defeitos, quando nós não deveríamos fazer isso e deveríamos focar as qualidades. Já o outro, quando avalia você, aí a situação muda. Ele vai enfatizar as suas qualidades e não os seus defeitos. Por que será que nós somos assim? Que nós priorizamos os nossos defeitos e os outros priorizam as nossas qualidades. E isso é uma das coisas que eu aprendi no processo de coach, a priorizar as minhas qualidades e não os meus defeitos. É claro, ninguém é perfeito, só Deus. Eu tenho defeitos, só que eu parei para pensar e avaliá-los como uma possível qualidade. Por exemplo, eu confesso que eu tenho o defeito de ser um pouco teimoso, mas às vezes a gente pensa teimoso do modo pejorativo, mas o teimoso também tem um lado positivo. Numa empresa, você precisa vestir a camisa, você precisa ser persistente. E a teimosia não é nada mais, nada menos do que demonstrar persistência. E as empresas gostam disso. Tá aí um exemplo para eu te provar. Porém, como eu consigo focar os meus defeitos, às vezes eu não vou para frente. Então eu tenho que focar as minhas qualidades. E o processo de coach vem para fazer isso com você, para mostrar o quão gigante você é e quais as grandes qualidades que você tem. Quanto a recomendar o processo de coach, eu recomendo e muito. Porém, você deve saber escolher com quem você está fazendo. Tanto os seus companheiros, se você for fazer uma sessão em grupo, quanto o seu coach. A minha coach foi a Simone Tolardo. E eu sou muito grato a todas as atividades e ferramentas que ela me colocou em xeque para fazer. Com elas eu pude me conhecer melhor e pude despertar o gigante que há dentro de mim e enfatizar as minhas qualidades ao invés dos meus defeitos. Então, eu recomendo sim o processo de coach. Porém, saiba escolher os seus companheiros se você fizer uma sessão em grupo e saiba escolher o seu ou a sua coach, que é primordial. E desperte o gigante que há em você. Todos nós temos um gigante, todos nós temos qualidades, inúmeras qualidades inclusive. Então valorize-as, desperte-as, que com certeza você se tornará uma pessoa muito melhor. Eu sou muito grato ao processo de coach e à minha coach Simone Tolardo.